Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje, o clima aqui é de uma verdadeira aula magna. Pensem em mim como o professor de vocês nessa jornada, porque a gente vai explorar juntos os conceitos fundamentais de um campo de batalha microscópico literal, o nosso sistema imune. Nosso foco total hoje é entender quem são os mensageiros que ditam o ritmo da nossa sobrevivência celular. Então, bora mergulhar nisso. Diante de qualquer infecção, nosso corpo mobiliza um exército gigantesco. Mas pensem comigo. Como bilhões de células isoladas conseguem coordenar uma guerra perfeita contra esses invasores? Quer dizer, elas não têm olhos, ouvidos e, obviamente, não usam telefone, né? A resposta para esse mistério todo está numa cadeia de comando invisível, mas superestruturada. É uma rede de comunicação bioquímica tão incrivelmente precisa que, olha, faz as maiores redes de telecomunicações do mundo parecerem brincadeira de criança. E a nossa pauta de hoje, para decifrar essa comunicação toda, é a seguinte. Primeiro, vamos ver a cadeia de comando. 2, o esquadrão de resposta rápida. 3, estratégia e memória adaptativa. 4, a conexão e a sinalização. E por último, o número 5, o que acontece quando a comunicação falha. Começando pela nossa seção 1, a cadeia de comando e a comunicação celular. Imaginem só os glóbulos brancos, os nossos leucócitos, como soldados perdidos num terreno super vasto e escuro. Para eles saberem exatamente para onde marchar, quem atacar e a hora certa de recuar, eles precisam desesperadamente de um sistema de rádio, certo? E é exatamente aí que entram as citocinas. A definição formal delas diz que são proteínas secretadas que regulam e coordenam as atividades das células, tanto na imunidade inata quanto na adaptativa. Mas, na prática, elas funcionam como os memorandos, as ordens de marcha e os sinais de rádio do nosso sistema imune. Todas as nossas células de defesa secretam pelo menos algumas citocinas e, claro, possuem antenas, ou melhor, receptores, para captar essas mensagens cruciais. E a biologia ilustra brilhantemente como essa cadeia toda funciona na vida real. Primeiro passo. Imaginem uma bactéria que acaba de entrar por um simples corte no dedo. Um macrófago que mora ali no tecido encontra e ingere esse invasor microscópico. Esse é o primeiríssimo contato. Segundo passo, o alarme soa. Esse macrófago começa a secretar citocinas a todo vapor, tipo a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral, o famoso TNF. Terceiro, essas moléculas viajam pelo pedaço e grudam nos receptores das células-alvo que estão ali por perto. E o quarto e último passo, a célula-alvo recebe a mensagem e é ativada para lutar. É uma cascata de comunicação simplesmente perfeita. O que nos leva à seção 2. O esquadrão de resposta rápida da nossa imunidade inata. Avançando para a linha de frente dessa batalha, as tropas que chegam primeiro ao local formam a nossa imunidade inata. A comunicação entre elas tem que ser instantânea para conter o dano inicial ali, na hora. As citocinas inatas, como o TNF, a IL-1 e a IL-6, entregam as ordens de 3 jeitos diferentes, e algumas analogias ajudam bastante aqui. A ação autócrina é quando a célula secreta a citocina e ela age nela mesma. Sabe quando a gente escreve um lembrete num post-it e cola no próprio monitor? É tipo isso. A ação parácrina é quando ela age nas células vizinhas, o que seria o equivalente a passar um bilhetinho de papel para o colega do lado. E em casos de infecções graves, a gente tem a ação endócrina, onde a citocina cai direto na corrente sanguínea. Isso é literalmente pegar o microfone e transmitir a ordem de emergência pelo sistema de alto-falantes para todo o corpo ouvir. Quando analisamos a fundo essa dinâmica de sinalização, ela é bem mecânica e honestamente fascinante. Pensem como numa animação daquelas de massinha. A citocina TNF é tipo uma bolinha de massinha que se encaixa perfeitamente no molde do receptor, bem ali na membrana da célula. Quando rola esse encaixe, as formas internas se rearranjam, recrutando proteínas adaptadoras tipo a TRAF e acionando uma verdadeira reação em cadeia que culmina na ativação do NF-κB. Esse fator viaja lá para o núcleo para ligar a nossa resposta inflamatória aguda. É algo muito físico e muito bonito de se ver acontecendo. Mudando um pouco o foco, vamos para a seção 3, estratégia e memória adaptativa na imunidade adaptativa. Bom, depois que a linha de frente segura aquele ataque inicial, a comunicação precisa subir na hierarquia. É hora de formar estratégias bem direcionadas e desenvolver uma memória de longo prazo contra aquele invasor específico. E se a gente contrastar os dois mundos, a diferença fica super clara. As citocinas inatas emitem aquelas ordens amplas e imediatas do tipo: ataquem tudo, causem a inflamação, tragam reforços logo. Já as citocinas adaptativas, que são produzidas principalmente pelos linfócitos T auxiliares CD4+, funcionam mais como generais emitindo ordens estratégicas bem específicas.
A interleucina 2, por exemplo, não diz só ataque. Ela dita a proliferação exata e a diferenciação de clones celulares específicos para combater aquele inimigo exato. E para o sistema adaptativo lançar todo o seu arsenal, ele exige segurança máxima. A ativação de uma célula T não precisa só que ela reconheça um antígeno, não. Ela precisa de um segundo sinal. A gente chama isso de coestimulação, que é quando a molécula da célula T se liga a uma proteína específica da célula apresentadora. É exatamente igual àqueles sistemas militares de lançamento de mísseis que a gente vê em filmes, sabe? Aqueles que exigem que duas chaves sejam giradas ao mesmo tempo. Somente com as duas chaves ativadas é que a célula secreta AIL2, promovendo aquela clonagem gigantesca das células T específicas para o antígeno. E olha que genial, o sistema também sabe criar ciclos virtuosos de comunicação. O interferão gama, por exemplo, tem um papel absolutamente crucial nisso. As células T produzem o IFN gama, que atua lá nas células apresentadoras de antígenos, ou APCs. A ordem bioquímica aqui é bem clara: me mostrem mais alvos. A APC ativada aumenta drasticamente a expressão daquelas moléculas de apresentação na superfície dela, o que, por sua vez, ativa ainda mais células T. É um ciclo de retroalimentação positiva que maximiza nossa resposta imune de um jeito brilhante. Agora vamos mergulhar na seção 4, a conexão e a sinalização, descendo para o nível microscópico. Mas aí a gente se pergunta, como é que uma proteína batendo do lado de fora da célula consegue mudar o comportamento lá de dentro? Descendo para o nível do nosso aperto de mão molecular, a dinâmica da coisa toda ilustra muito bem o complexo do receptor de célula T. Quando o antígeno se liga, enzimas chamadas quinases adicionam resíduos de fosfato. A fosforilação, pessoal, é meio como colar ímãs coloridos em pontos super específicos da molécula. Isso atrai a proteína ZAP70, que se encaixa perfeitamente nesses ímãs, sendo fosforilada também. É toda uma cascata de pecinhas que vão se encaixando e alterando a estrutura química umas das outras, transmitindo informação lá para o interior da célula. O principal mecanismo usado por esses receptores de citocinas é a famosíssima via Jacques-Stett. A gente pode simplificar isso em 4 grandes atos. Primeiro ato, o agrupamento dos receptores, onde a citocina basicamente une as duas metades do receptor na superfície da célula. Segundo ato, isso ativa as enzimas que estão grudadas lá na parte de dentro, chamadas JAKs. Terceiro, essas JAKs fosforilam fatores de transcrição chamados STATs. E no gran finale, os STATs fosforilados se unem e migram diretão para o núcleo da célula. Lá, eles se ligam ao DNA e acionam os genes que vão mudar o destino da célula. A mensagem que estava lá fora virou literalmente uma ordem genética. O que nos traz para a nossa seção 5, quando a comunicação falha. Vamos falar sobre as doenças autoimunes. Chegamos agora numa parte bem crítica da nossa análise. O sistema de comunicação celular que detalhamos até aqui é formidável, sem dúvida alguma. Mas, sendo objetivos sobre os momentos em que essa comunicação falha, o que acontece se o rádio transmite o alvo errado? E se as ordens determinarem que o próprio corpo é o inimigo que deve ser atacado? Esse é o cerne sombrio, mas muito fascinante da autoimunidade. A gente está falando da quebra fundamental do que a gente chama de autotolerância. Analisando os dados consolidados, a autoimunidade geralmente acontece por uma combinação de fatores. Tem a questão da suscetibilidade genética, muitas vezes ligada aos genes do complexo MHC, que de alguma forma erram na hora de apresentar antígenos próprios. Aliado a isso, temos os gatilhos ambientais, tipo infecções ou danos teciduais, que promovem todo um ambiente inflamatório. Essa combinação, infelizmente, leva a uma falha na autotolerância. O resultado? Uma liberação contínua e totalmente equivocada de citocinas inflamatórias por células do sistema imune. Usando a nossa metáfora, o sistema de rádio travou com o dedo no botão de ataque. Um exemplo biológico super claro dessa falha de comunicação é a artrite reumatoide. Nesse caso, um erro de sinalização acaba induzindo as células imunes a reconhecerem proteínas nas próprias articulações como se fossem ameaças. As nossas células de defesa começam a secretar citocinas constantemente, recrutando leucócitos e ativando enzimas destruidoras. Percebam, não tem nenhum invasor externo ali. Os glóbulos brancos estão apenas seguindo ordens químicas de citocinas que, por causa de um erro genético ou de um gatilho ambiental, mandam destruir a cartilagem e o osso. Um erro trágico de comunicação. Para amarrar todos esses conceitos, a gente chega numa constatação fundamental. As funções das citocinas refletem o delicadíssimo equilíbrio que mantém nossos organismos vivos a cada segundo que passa. Entender essa rede de comunicação de ponta a ponta não é só ficar decorando um bando de siglas, não, é dominar o próprio princípio básico da imunologia moderna.
Porque vejam bem, as terapias mais inovadoras hoje em dia, usadas para tratar desde condições autoimunes até certos tipos de câncer, são exatamente intervenções diretas nessa nossa rede de rádio. Elas bloqueiam ou amplificam as citocinas de uma forma cirurgicamente direcionada. E a gente termina a nossa explicação de hoje com um questionamento para deixar todo mundo pensando. Se a biologia ainda está só engatinhando para decifrar a sintaxe dessa linguagem imune, e se no futuro próximo a ciência puder reescrever com perfeição absoluta esses sinais de rádios celulares, qual doença que a gente acha que é incurável hoje vai ser a próxima a ser conquistada pela medicina? Fica aí essa baita reflexão para estimular os estudos de vocês nesses caminhos de sinalização celular. Um grande abraço, continuem estudando e até a nossa próxima imersão estruturada no conhecimento.